Boa tarde. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, estamos fazendo mais uma edição do chamado No Olho do Furacão, dentro das atividades de comemoração dos centenários de Florestan Fernandes e Celso Furtado. Hoje, sobre Celso Furtado, quem vai conversar com a gente será João Paulo de Toledo Camargo Hadler, professor do Instituto Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. João Paulo, seja muito bem-vindo e passo a palavra para você para fazer sua apresentação e para a gente começar o nosso bate-papo. E antes de você falar, João, uma apresentação rápida de quem vai estar aqui junto com você nessa conversa, né? Fazendo algumas perguntas, algumas questões. Eu, Wilson Vieira, membro do Laboratório de Estudos Marxistas da UFRJ, Instituto de Economia, professor do Estudo de Economia da UFRJ. Jaime Leon, também membro do Lema, professor do Estudo de Economia da UFRJ. Carla Curti, professora do Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também membro do Lema. E Gabriel Correia Campos, estudante de graduação da UFRJ do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, membro também do Lema. João Paulo, bem-vindo novamente, passo a palavra a você. Agradeço o convite por estar podendo participar dessa conversa com vocês sobre um tema que é tão fundamental, tão relevante quanto o pensamento do Celso Furtado, que foi esse grande economista brasileiro, um dos grandes nomes do pensamento brasileiro. Eu me dedico já desde a minha monografia de graduação, na verdade, a estudar a obra do Celso Furtado. A minha dissertação de mestrado foi com base no tema a crise do desenvolvimento nacional, a partir da transnacionalização do capitalismo, de acordo com a visão do Celso Furtado. E, posteriormente, ainda que eu tenha trabalhado na minha tese o debate sobre a dependência entre Rui Mauro Marini e Fernando Henrique Cardoso, eu segui na linha da perspectiva do estudo do desenvolvimento a partir da problemática da formação nacional. Então, eu pensei em começar aqui a nossa conversa, esse nosso papo, discutindo um pouco como que nós podemos, a partir da obra de Celso Furtado, compreender a grave crise em que o Brasil, o nosso país, se arrasta já há muitos anos. Não é uma crise de agora, não é uma crise provocada pela pandemia e pelos seus impactos, ainda que seja agravada pelos fatores conjunturais, mas o Celso Furtado traz uma série de elementos que permitem compreendermos o que eu chamei, quando eu propus o tema para conversar aqui com vocês, de as raízes estruturais da crise brasileira, de acordo com o Celso Furtado. Então, acho que, antes de tudo, é importante mencionar aqui que a preocupação do Celso Furtado ao discutir desenvolvimento econômico, ao procurar as formas e as possibilidades de superação do subdesenvolvimento brasileiro, ele não tem em foco o mero desenvolvimento das forças produtivas ou um simples problema de acumulação de capital. Está preocupado com a constituição das bases materiais, culturais, sociais de uma nação. Está preocupado com constituir o desenvolvimento nacional, de formar uma nação. Mas não é um desenvolvimento e a formação de uma nação a partir de quaisquer circunstâncias. É um problema da formação nacional a partir de um país de origem colonial, de base escravista,
que não superou essa herança colonial, que fez a sua passagem para a era da civilização industrial dentro dos marcos da dependência de uma posição periférica e orientado pela ideia central na explicação do Furtado sobre subdesenvolvimento, que é a modernização dos padrões de consumo, onde as classes dominantes e as classes dirigentes do país, elas aspiram, antes de tudo, ter acesso aos padrões de consumo e aos estilos de vida dos países de alto nível de renda e de alto grau de acumulação. Ou seja, os chamados países desenvolvidos, que formam o centro do sistema capitalista. Então, esse é o dilema colocado pelo pensamento do Furtado ao pensar o desenvolvimento, ao buscar superar o subdesenvolvimento, que é essa configuração em que a busca da modernização dos padrões de consumo reitera as desigualdades sociais e inscreve uma tendência a agravar a concentração da renda, agravar a própria dependência externa. E o Furtado, ele, nos anos 60, teve uma participação importantíssima como figura pública, tanto à frente da SUDENE, quanto no Ministério do Planejamento, no governo João Goulart, e foi um dos nomes que defendeu as reformas de base, as reformas estruturais que tentariam superar os anacronismos que persistiam da nossa herança colonial. Tentaria constituir as bases para que a industrialização fundamentasse um desenvolvimento nacional. Só que o próprio capitalismo estava se transformando profundamente desde pós-guerra. É um processo que Furtado chama de a transnacionalização do capitalismo. E do ponto de vista desse novo contexto internacional, dessa nova configuração do capitalismo internacional, com a emergência das empresas transnacionais, aliada a um papel fundamental dos Estados Unidos com seu projeto imperial de reconfiguração, de reconstrução do sistema capitalista no pós-guerra, Furtado diagnostica que o desenvolvimento tal qual nós o conhecíamos, o desenvolvimento nacional, ele havia entrado numa crise, que ele vem depois também a chamar de uma crise da civilização industrial. E essa crise é decorrente de uma tendência de as empresas transnacionais concentrarem cada vez mais poder econômico e político. Tendência dessas empresas e do capital de obter cada vez mais mobilidade, de obter cada vez mais força em detrimento da organização dos trabalhadores e em detrimento dos estados de base nacional. Ou seja, os estados que minimamente representavam interesses nacionais e coletivos. E é um processo que também vai desestruturando, do ponto de vista econômico, as bases daquele desenvolvimento, ao promover uma realocação, uma reestruturação das atividades produtivas em nível mundial. Então, desestruturando aquele padrão de indústria de acumulação lastreado no espaço econômico nacional, lastreado no mercado interno. E o Brasil, quando estava começando a tentar completar o seu processo de formação econômica, se depara com essa realidade adversa. E, para encurtar um pouco aqui a história, o que acontece é que veio o golpe de 64, as reformas estruturais foram derrotadas, houve um alinhamento com a doutrina de segurança continental dos Estados Unidos, no
clima de Guerra Fria. Houve um aprofundamento da articulação com as empresas transnacionais e com o sistema financeiro internacional, que vai levar o Brasil a um processo de endividamento externo muito acentuado nos anos 70 e ao aprofundamento da lógica da modernização dos padrões de consumo. A busca pela imitação, acima de tudo, dos padrões de consumo e a assimilação das técnicas que eram trazidas por aquelas filiais de empresas transacionais. E esse endividamento nos anos 80 leva à crise da dívida, que promove uma crise profunda na economia brasileira e em outras economias latino-americanas, que nos colocou à mercê dos credores, dos bancos internacionais e do FMI. E a partir daí, a política econômica foi perdendo progressivamente, cada vez mais, a pouca margem de autonomia que ela já tinha. Foi sendo orientada cada vez mais para satisfazer as necessidades daqueles credores, daqueles bancos. E isso fragilizou o Estado, fragilizou a economia e a expôs, a partir dos anos 90, ao movimento geral do neoliberalismo, a uma abertura sem critérios para o capitalismo global. A abertura comercial, a liberalização financeira, desregulamentação, processo de privatização, o desmonte do aparelho do Estado, do sistema produtivo estatal, a orientação da política econômica de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo pensamento econômico, que representa aquela dominação em nível internacional das grandes empresas transacionais e dos Estados Unidos como o principal artífice daquela reconstrução do capitalismo no pós-guerra. Então, Furtado vê o Brasil submetido a uma dupla crise de natureza estrutural. A crise geral do desenvolvimento, posta por esse capitalismo global. De outro lado, a crise específica do subdesenvolvimento brasileiro, que é uma crise que se arrasta há décadas e está relacionada à não superação dos anacronismos da sociedade colonial. Então, é uma conjunção de dois tempos históricos, de duas crises de natureza estrutural, que tornam a economia, a sociedade e o Brasil como um todo extremamente vulnerável e débil em relação aos movimentos das transformações irradiadas a partir do centro do capitalismo. E é isso que ajuda a compreender essa crise que se arrasta há um bom tempo e que é agravada ou eventualmente atenuada por flutuações conjunturais, por flutuações na conjuntura mercantil internacional. Então, Furtado, já no comecinho dos anos 90, no livro dele chamado Brasil, a Construção Interrompida, alertava para essa crise. Porque ela, na verdade, é uma crise da própria formação nacional. O Brasil, ao desarticular a sua indústria, ao desestruturar aquele processo de formação do mercado interno, que vinha se dando desde os anos 30, e ao se expor cada vez mais ao capitalismo global e à ação das empresas transnacionais e aos movimentos de capitais, vai perdendo a capacidade de controle sobre o seu próprio destino. Capacidade de autonomia, não só no controle dos meios, mas na definição dos próprios fins, as finalidades sociais do seu desenvolvimento. Então, é a formação nacional que entrou em crise e num processo de desestruturação, que, no final do primeiro capítulo desse livro que eu mencionei, Furtado diz que colocava em risco a própria continuidade, a existência do Brasil enquanto nação.
Então, acho que esse é um panorama muito breve, muito sintético do que nós poderíamos recuperar da obra do Furtado para entender a crise brasileira. Bom, é isso. Oi, João. Muito obrigado por ter você aqui com a gente debatendo Furtado, muito bacana. Foi muito instigante a tua apresentação, tá? Então, eu queria fazer uma primeira pergunta, que é mais no âmbito teórico, assim, da obra do Furtado, né? E que é mais nesse aspecto que você sinalizou na sua fala, de uma crise específica do desenvolvimento brasileiro, nacional brasileiro, tá? Quando a gente olha a obra do Furtado, né? A gente vê que ele fala muito sobre pensando na crise, a subversão da articulação, né, entre meios e fins do desenvolvimento nacional. Você chegou a comentar isso agora no final da sua fala. A gente queria que, se você, se pudesse, desenvolvesse mais, né, da onde o Furtado tira essas categorias, relação entre meios e fins, o que ele quis dizer com isso. Enfim, a gente gostaria de ouvir mais você, que eu acho que é uma discussão interessante no Furtado, tá bom? Sim. Bom, essas ideias do Furtado que você mencionou, elas estão relacionadas à inspiração weberiana por trás do pensamento do Furtado. Colocando aqui em termos mais simples possíveis, se trata de uma distinção entre o que é chamado de racionalidade instrumental e racionalidade substantiva. A racionalidade ou a criatividade instrumental é o que está relacionado ao desenvolvimento das técnicas, ao desenvolvimento, a criação e aperfeiçoamento de técnicas dos meios voltados para a obtenção, para a consecução de determinados fins. A racionalidade ou a criatividade substantiva é aquela que diz respeito aos fins. A definição dos fins ou dos valores, que podem ser compreendidos como a cultura de uma determinada sociedade, que expressa as finalidades, os objetivos, as necessidades últimas de uma determinada coletividade nacional, nesse caso. Então, a primeira questão que seria interessante destacar aqui é que o processo de emergência e expansão das empresas transacionais e do capitalismo global, ele justamente tende a exacerbar a racionalidade instrumental, que é o desenvolvimento apenas do ponto de vista das técnicas, sem colocar em questão os fins que estão por trás desse desenvolvimento, dessa expansão do capitalismo pós-nacional, para usar um outro termo que Furtado também gostava. Então, a expansão dessas empresas representa também a expansão dessa racionalidade instrumental, que é a racionalidade, a lógica dos mercados, que é aquela onde não há espaço para a discussão das questões substantivas relacionadas ao desenvolvimento, porque justamente contempla esse projeto imperial dos Estados Unidos e o projeto de expansão das grandes empresas que visam a projetar para outros países os seus padrões, os seus estilos de vida, como forma de exercer esse processo de conquista. O Furtado, ele mesmo, em alguns momentos, fala explicitamente do imperialismo dos Estados Unidos. Uma discussão fundamental essa do imperialismo a partir da perspectiva do Furtado. E, olhando do ponto de vista da periferia, o que acontece? Ao buscar reproduzir esses padrões de consumo, estilos de vida, padrões de pensamento, acabam
reproduzindo as finalidades, os fins que estão inscritos por trás daquele padrão de capitalismo que exerce essa expansão internacional. E acaba abdicando da própria capacidade de definir, bom, o que é fundamental para a sociedade brasileira. Quais são as necessidades fundamentais do povo brasileiro? Quais são as necessidades sociais que deveriam orientar a definição de política econômica, de política de desenvolvimento, em última instância, a própria organização do Estado e a consecução do desenvolvimento brasileiro, a superação do subdesenvolvimento. Então, o Brasil, na verdade, começa com o JK, com a abertura do mercado interno para a vinda das filiais das empresas transnacionais, e se aprofunda com a ditadura, com um favorecimento ainda maior à vinda dessas empresas, um favorecimento ao processo de endividamento externo, de articulação com o sistema financeiro internacional. A industrialização brasileira, que vinha sendo constituída nas décadas anteriores, ela foi sendo progressivamente comandada e orientada por necessidades alheias à sociedade brasileira. Foram os padrões e as decisões de investimento daquelas grandes empresas que entraram nos nossos setores estratégicos e o alinhamento da ditadura com a política dos Estados Unidos e a difusão do chamado American Way of Life, que foi subvertendo os fins de um possível desenvolvimento nacional. E, então, a partir daí, o Brasil já vai perdendo capacidade de definir esses fins, como é parte da própria lógica da modernização dos padrões de consumo, do exercício do poder por essas elites aculturadas, como Furtado as chamava, junto com a influência exercida pelo imperialismo. E quando o Brasil passa pela crise da dívida, com uma acentuada transferência de recursos para o exterior, e nos anos 90, com a agenda neoliberal, a abertura comercial, financeira, vai ocorrendo, então, a exposição daquela industrialização ao capitalismo global. Uma exposição a empresas e setores de produção com uma alta tecnologia, com altos níveis de produtividade, ou, por outro lado, localizados em países com baixíssimo nível de remuneração, com menores condições de legislação social e do trabalho, o Brasil ficava sem condições de concorrer com esse novo cenário. Então, de um lado, se desestrutura a nossa indústria, vai havendo um desmonte do Estado, uma subordinação da nossa política econômica aos ditames, primeiro do FMI e depois os ajustes requeridos para manter a entrada de capital internacional. Isso foi desestruturando os meios, ou seja, a capacidade do Brasil ter instrumentos de política econômica, política monetária, cambial, autônomas, e as bases do Estado e as bases de uma indústria articulada ao mercado interno, que também foram desestruturados, uma tendência à desestruturação. Então, é nesse sentido que o Brasil foi perdendo controle sobre os meios e os fins do seu desenvolvimento, da possibilidade de superação do desenvolvimento dentro daquelas anteriores condições que
Furtado havia, então, estudado. Obrigado, João Paulo. Eu gostaria de passar uma outra questão que o Furtado também trabalha, que seria justamente em cima das, que eu acredito que case com o que você acabou de colocar, e que você poderia trabalhar um pouco mais, que seria o seguinte: como é que Celso Furtado constrói a sua ideia de nova dependência? Tá. Bom, a ideia da nova dependência, ela nada mais é, por assim dizer, do que a outra face desse processo da transnacionalização do capitalismo e da formação de um capitalismo global. O que acontece é que nós tivemos uma forma de dependência que era aquela da simples economia primária exportadora. Era uma economia especializada fundamentalmente na produção e exportação de gêneros primários, que era o caso do Brasil, ali antes de 30. Era um grande produtor e exportador de café. O processo de industrialização ele só ganha fôlego, de fato, a partir de 1930. Então, com a crise de 29 e uma momentânea desorganização do capitalismo internacional, para a qual contribuíram também as duas grandes guerras mundiais, houve um conjunto de circunstâncias que permitiu o avanço de um processo de industrialização articulado ao mercado interno em formação. A partir do pós-guerra, e principalmente a partir de meados dos anos 50, quando de fato o avanço das filiais de empresas transnacionais começa também a implicar em investimentos de natureza industrial voltados para a periferia do capitalismo, há um outro momento em que o próprio Furtado, até mesmo antes de ele elaborar a sua crítica o padrão de industrialização que estava se constituindo no Brasil a partir do JK e a sua crítica à nova configuração internacional do capitalismo, que ele apresenta muito bem num livro fundamental que foi O Mito do Desenvolvimento Econômico, nós tivemos ali um momento em que foi possível, de alguma forma, continuar avançando no processo de industrialização com o aporte, com o ingresso de capitais externos. Que é uma ideia que Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, no Dependência e Desenvolvimento, vão traduzir como uma possibilidade de desenvolvimento sem romper com a dependência. Mas não era esse o caso do Furtado. E por quê? Principalmente porque, a partir dos anos 70, com esses novos livros em que o Furtado detalha esse processo da transnacionalização do capital e o processo da crise, da desestruturação das bases do desenvolvimento nacional, e, principalmente, a partir da crise da dívida e dos seus impactos, que ele fala de uma nova dependência. O que é essa nova dependência? Essa nova dependência, ela é justamente esse processo em que há um profundo comprometimento do controle dos meios e fins do desenvolvimento, no caso da periferia do capitalismo. E por que a periferia ela sofre mais? Porque ela recebe de modo mais exacerbado os impactos dessa transnacionalização. Porque na periferia, e é o caso do Brasil,
nós não havíamos nem mesmo solucionado os problemas da formação de um Estado nacional. Então, se trata de uma situação em que ficamos muito mais permeáveis e vulneráveis à penetração tanto desse capitalismo internacional quanto dos valores e dos padrões, dos parâmetros que vêm com esses investimentos, que vêm com as imposições da política do FMI nos anos 80. Então, a nova dependência, ela é muito mais grave do que as formas anteriores de dependência, porque ela atinge justamente esse ponto que eu mencionei agora há pouco. É uma dupla perda. Perda de controle dos meios, controle dos fins. E como que isso se traduz, como que isso se expressa no Brasil, na economia brasileira? É essa tendência à desestruturação do mercado interno, uma tendência a se voltar e se articular progressivamente com os mercados externos, a tendência à desarticulação da base industrial, a tendência a uma reespecialização e uma reprimarização da economia e das nossas exportações, a tendência a uma maior vulnerabilidade externa, dada a liberdade cada vez maior que vai sendo concedida aos fluxos de capitais. Então, a nova dependência, ela significa essa contrapartida, o significado da crise do desenvolvimento na periferia. É uma crise da formação nacional. É uma crise que coloca uma tendência de reversão estrutural. Não são exatamente essas as palavras do Furtado, mas é exatamente isso que ele discute no Brasil, a Construção Interrompida, e nas pequenas obras posteriores que ele ainda veio a escrever. Então, essa é a gravidade. Essa crise, que é de natureza estrutural, que é determinada pelo capitalismo global, de um lado, de outro lado, pelas características do subdesenvolvimento brasileiro que remetem a uma série de anacronismos da sociedade colonial que se reproduziram e se reciclaram ao longo de todo o processo, primeiro, da nossa industrialização de substituição de importações e depois com essa articulação ao capitalismo internacional de modo incipiente com o JK e depois de modo escancarado a partir da ditadura militar. Então, em poucos termos, seria esse o sentido mais geral dessa nova dependência. João Paulo, boa tarde. Obrigado. Eu queria te perguntar, ainda aí na esteira dessa construção interrompida do Brasil, o que você avaliaria enquanto descontinuidades e continuidades dessa crise estrutural, dessa construção interrompida nos governos do PT? Bom, eu vou aproveitar a sua pergunta para dar um fecho à questão anterior do Wilson sobre a nova dependência. Então, a questão é que a nova dependência coloca justamente uma contradição, um antagonismo que torna irreconciliáveis desenvolvimento e empresas nacionais, desenvolvimento e capital internacional, desenvolvimento e dependência. A superação do subdesenvolvimento passa a exigir, mais do que nunca, o enfrentamento do capitalismo global
e a ruptura com a ordem e com as estruturas responsáveis pela perpetuação da dependência. Então, nesse sentido, o que eu posso falar aqui, que obviamente se trata agora da minha perspectiva, até porque o Furtado não viveu para presenciar o conjunto dos governos do PT. Então, o que eu posso dizer a partir da contribuição do Furtado, como uma avaliação dos governos do PT, é que, ao não enfrentar as estruturas responsáveis pela reprodução da dependência externa, pela reprodução do subdesenvolvimento, pela reprodução das desigualdades sociais e da preeminência do poder internamente, das elites aculturadas, e externamente das empresas transnacionais e do imperialismo, e mais do que isso, não apenas não enfrentar, como contribuir para aprofundar a articulação do Brasil com o capitalismo global, ao avançar no processo de abertura, liberalização, as chamadas reformas, que na verdade são contra-reformas, que atingem os trabalhadores, a legislação trabalhista, previdência, contribui de um lado para avançar nessa articulação com o capitalismo global, contribuiu para a tendência a reforçar a posição especializada do Brasil como produtor e exportador de commodities e internamente contribuiu ao aderir à lógica da modernização dos padrões de consumo, contribuiu com todo esse conjunto de fatores para reduzir a capacidade de resistência da sociedade brasileira e, particularmente, da organização e luta da classe trabalhadora, que o Furtado via como um fator fundamental para o desenvolvimento, contribuiu para haver um retrocesso nesse sentido, com desmobilização e retrocessos ao nível da consciência enquanto classe trabalhadora e aquele processo da alienação que envolve a perda na capacidade de definir os fins últimos da sociedade brasileira. Então, desse ponto de vista, independente agora do que as conjunturas possam ter determinado, o PT contribuiu ao longo dos seus governos para aprofundar a nova dependência, para expor ainda mais o Brasil ao capitalismo internacional e à ação das empresas transnacionais, a ação do capital internacional. E internamente, como consequência, reforçou os grupos econômicos e políticos ligados a esse capitalismo global e ao nosso subdesenvolvimento brasileiro. Então, o que eu posso dizer a partir da minha leitura do Furtado é que os governos do PT nada fizeram para enfrentar de fato o subdesenvolvimento e, ao persistirem na ordem neoliberal, porque foi isso, o neoliberalismo, a política neoliberal, olhando a partir da perspectiva do Furtado também, quando ele discute o monetarismo no livro A Transformação e Crise na Economia Mundial, o neoliberalismo ele nada mais é do que isso. É a política do grande capital, do capital internacional. É a política que visa
garantir as condições e aprofundar as condições de mobilidade internacional desse capital. Então, eu entendo que os governos do PT contribuíram para o aprofundamento dessas tendências desestruturantes que atingem a periferia do capitalismo e, no caso, o Brasil. Então, exerceram um papel ativo e uma continuidade dentro desse neoliberalismo que vem desde o começo dos anos 90, que tem diferentes fases, diferentes faces, mas preserva o fundamental, que é assegurar essa articulação com o capitalismo global e assegurar os interesses mais fundamentais do capital internacional, do imperialismo e das classes dominantes internas. É isso. Bom, João, muito obrigada por estar aqui, por estar trazendo essas reflexões. Acho que traz elementos muito importantes para a gente entender o Brasil hoje, para a gente também resgatar o Furtado. A pergunta que eu vou fazer acaba tangenciando alguns elementos que você traz na sua fala inicial e que foi abordando em algumas das perguntas, assim. Pensando a partir dessas reflexões que você resgata do Furtado sobre os elementos estruturais da crise, e pensando esse processo de reconfiguração histórico da dependência da economia brasileira, como é possível, como fica a questão da construção da soberania nacional? Como é possível pensar a soberania nacional a partir de Furtado e também a partir dessas reflexões, sínteses que você faz a partir dele? Certo. Bom, essa é a grande questão da obra do Furtado, é a grande questão com a qual ele busca trabalhar nos últimos textos que ele escreve, que publica na forma de pequenos livros, mas que são fundamentais, como o Capitalismo Global, Em Busca de Novo Modelo. O que o Furtado veio a destacar cada vez mais conforme ele se aproximava do fim da vida dele e conforme observava essas tendências dramáticas que ele constatava ao observar, de um lado, as transformações no capitalismo em nível internacional, essa tremenda concentração de poder nesses grupos econômicos, nessas empresas transnacionais, tanto no seu braço produtivo quanto no seu braço financeiro. O papel do imperialismo dos Estados Unidos nessa ordem global. E, de outro lado, olhando a crise social aguda que se configurava e se aprofundava no Brasil. Ele passa a enfatizar e afirmar cada vez mais que era importantíssimo uma participação popular efetiva no processo de superação do subdesenvolvimento. Então, ele achava que era fundamental que houvesse uma mobilização e organização das forças populares como a única alternativa para se contrapor ao elitismo e à modernização dos padrões de consumo impostos pelas classes dominantes e dirigentes no Brasil. Era preciso, portanto, enfrentar, do ponto de vista político, a preeminência desses grupos que impunham e continuam impondo, cada vez mais, lamentavelmente, as suas próprias necessidades, os seus próprios interesses ao conjunto da sociedade brasileira. Como se os seus interesses particulares, enquanto classes, os seus interesses enquanto articulações com o capitalismo global, fossem uma tradução dos verdadeiros interesses e necessidades da sociedade nacional. O que não é o caso.
porque, como o próprio Furtado destacou muito bem, é uma sociedade marcada por uma desigualdade social de níveis absurdos. Aproveitando aqui para fazer uma rápida menção a outro centenário, Florestan Fernandes, o Brasil é uma sociedade de segregação social. Não é só uma questão de desigualdade econômica. Então era preciso se contrapor, de alguma forma, à preeminência desse poder exercido direta e indiretamente, tanto pelo capital estrangeiro, quanto pelas classes dominantes e dirigentes internamente ao Brasil. Agora, os limites do Furtado, para entrar um pouquinho nisso, é que até onde é possível ver na obra dele, ele continuava acreditando que era possível uma reforma do capitalismo, que era possível, mesmo dentro desse contexto de transnacionalização, reconstituir as forças sociais, se organizar a política, a ação dos estados, de modo a subordinar, a exercer um controle sobre essas empresas, de modo a compatibilizar capital com desenvolvimento econômico. Agora, o primeiro ponto, e que aí sim o próprio Furtado reconhece. A era do desenvolvimento nacional acabou. O Brasil, por assim dizer, perdeu a sua oportunidade histórica lá atrás, no pré-64. Mesmo ali já chegava tarde em relação aos outros países que haviam conseguido articular o processo de industrialização com um desenvolvimento e afirmação de um Estado nacional. Então, o grande problema é que o Furtado, na minha visão, ele continuava apostando em alguma possibilidade de reforma dentro do capitalismo. Ainda que, e é importante destacar, em livros como O Capitalismo Global e Em Busca de um Novo Modelo, a magnitude das transformações que ele propõe, ele fala da necessidade de reorganizar e redirecionar completamente os rumos da civilização, como forma de se contrapor àquele predomínio da racionalidade instrumental, da lógica dos mercados, do predomínio do capital sobre o trabalho. A magnitude das transformações, ela dificilmente seria possível dentro do próprio capitalismo. Então, ao mesmo tempo que o Furtado ele era, digamos, ao longo de toda a sua obra, alguém que acreditava na capacidade de subordinar o capitalismo às necessidades sociais e utilizá-lo como um meio para a expansão do bem-estar e da afirmação e da soberania das coletividades. Apesar disso, ele vai apontando que, bom, o problema é tão monumental que isso daqui vai precisar de uma reestruturação da própria civilização que se constituiu a partir da Revolução Industrial e das revoluções burguesas. É isso que aparece ali nos últimos livros dele. Então, para finalizar aqui essa resposta, o que é possível dizer a partir do Furtado é isso. Uma atuação e uma ativação das forças populares como aquelas que estariam, de fato, legitimamente interessadas em conquistar essa soberania, conquistar essa autonomia e servir de fundamento para pensar uma nova forma de desenvolvimento. É isso.
Obrigado, João, pelas respostas. Eu gostaria de saber se mais algum dentre nós gostaria de fazer mais alguma questão. João? Se não, eu gostaria então que você, João, colocasse algumas considerações finais, alguns avisos que você quiser colocar. Agora você fique bem à vontade, tá bom? Bom, eu acho que como uma consideração final, a partir dessa ideia de pensar a crise brasileira como uma crise estrutural determinada pelos rumos do capitalismo global e determinada, condicionada pela persistência do subdesenvolvimento brasileiro, eu acho que essa ideia que o pensamento do Furtado nos propõe, nos proporciona, ela contribuiria de modo notável para a gente pensar os desafios do desenvolvimento, da superação do subdesenvolvimento, mas também os desafios políticos e econômicos do momento pelo qual o Brasil vem passando. Então, ao compreender que a crise, ela não vem de hoje, ela vem de uma série de problemas, de um legado de problemas não enfrentados no passado, vem de uma situação de nova dependência que incompatibiliza desenvolvimento com dependência, radicalmente, exigindo uma ruptura. De outro lado, a necessidade premente de confrontar os grupos que aderem à lógica da modernização dos padrões de consumo, que reduzem o desenvolvimento ou a um mero problema de desenvolvimento das forças produtivas, ou a um simples problema de crescimento econômico, mas, em todo caso, tendo em comum essa ideia geral de que é preciso copiar, de que é preciso imitar, reproduzir a trajetória de desenvolvimento, a trajetória de crescimento dos países do centro, os chamados países que formam o centro do sistema capitalista. Então, enfrentar dependência externa, enfrentar a modernização dos padrões de consumo e enfrentar os agentes internos e externos responsáveis pela reprodução desses elementos é uma tarefa fundamental. Então, acho que é só uma última consideração que eu gostaria de fazer a propósito desse tema da crise estrutural. Agora, só um último, aproveitando o espaço aqui, como foi dito no começo, sou professor no Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, colega da professora Carla, que participou aqui dessa conversa também. Nós vamos realizar agora, em agosto, dos dias 17 a 21, a semana acadêmica do curso de Economia. E ali nós vamos estar discutindo, além da conjuntura, a economia brasileira sob a pandemia, também mesas a propósito do centenário, tanto do Celso Furtado quanto do Florestan Fernandes, e os 200 anos do Engels, que também é uma outra data que coincide agora com esse ano de 2020. Então, fica aqui o convite para quem se interessar e quem puder estar acompanhando aí esse conjunto de eventos. Aproveitando também que vocês já conversaram sobre Florestan, hoje voltamos a falar sobre Furtado, então fica aí o convite. Obrigado, João. Você pode só falar a semana que vai acontecer isso?
17 a 21 de agosto. Tá ótimo. Então é isso. Obrigado, João.